Se você tem interesse pelo assunto da costura e talvez tenha até uma máquina de costura em casa ou alguém próximo a você que costure, mas ainda está em dúvidas, não sabe se vale a pena ou não aprender a costurar, então fica comigo que eu vou te dar 5 bons motivos para você tomar logo essa decisão e vir fazer parte desse mundo maravilhoso que é a costura. Eu até anotei tudo aqui no papel para não esquecer nada. Então, vou te dar 5 motivos para você aprender a costurar e também vou te dar algumas dicas bônus para quem quer aprender a fazer roupas. Então, fica ligadinho aqui comigo, tá bom? Então, sem delongas, vamos ao primeiro motivo. Eu diria que esse é um dos mais importantes motivos dos quais eu separei aqui para te convencer a aprender a costurar. Então, o primeiro motivo é: a costura pode te tirar ou evitar entrar na depressão. Você já ouviu a frase, quem costura seus males cura? Pois isso é bem verdade. Quando estamos costurando, nossa mente se mantém ocupada e raciocinando o que estamos fazendo e não temos tempo de ficar ali pensando em coisas ruins. E principalmente se você procurar aprender a costurar em grupos, seja em escolas, igrejas, comunidades e etc. O relacionamento com as pessoas em volta desse assunto em comum faz muito bem para a mente e ajuda a não ficar deprimido. Olha como isso é legal! Quem sabe você se junta aí com a amiga e o aprendizado fica ainda mais interessante porque vocês vão estar na companhia uma da outra. Então esse é um bom motivo, pois a costura pode salvar a sua mente dessas coisas ruins da vida. Segundo motivo para você decidir aprender a costurar. Lembrando que são 5 motivos. No final ainda vou dar a dica bônus que está anotada aqui e é especialmente para quem quer aprender a fazer roupas. Então não sai daí. Então o segundo motivo é: a costura traz economia para a sua vida financeira. Quantas vezes você teve que pagar alguém só para fazer uma coisa bem simples, tipo uma bainha, pregar um botão, fazer um remendo, dar uma pequena apertada numa peça? Sim, coisas que você olha e pensa, não parece ser tão difícil de fazer, né? Se você tem uma máquina de costura em casa ou mesmo sabe costurar à mão, você vai evitar ter esses gastos. Por isso, aprender a costurar só vai te trazer benefícios. E agora vamos para o terceiro motivo, porque você deve decidir de vez aprender a costurar. Mas antes, eu vou me apresentar, porque eu já cheguei aqui falando, né, como se eu já fosse íntima de vocês e como se todos me conhecessem, mas com certeza tem gente nova por aqui. Eu sou Rutiana Sobrinho e aqui é um canal de costura e modelagens de roupas femininas. Te convido a se inscrever, já que você se interessa por esse assunto de costura. É bem facinho, logo abaixo do vídeo tem um botão de inscrição. Basta clicar nele que você já vai estar inscrito aqui no canal. E agora o terceiro motivo. É mais barato fazer do que comprar. Comprando tecido, a linha e os avinhamentos necessários para fazer uma peça, o custo é muito menor do que se a mesma peça estivesse na loja para ser comprada. Isso permite que tenhamos peças de melhor qualidade e gastando pouco. Quando eu faço uma pesquisa de alguma roupa, por exemplo, quase eu caio para trás. São peças de 400, 500, até mais de R$1.000, que fazendo não sai nem pela quarta parte desse valor. Então esse é um excelente motivo para você aprender a costurar. Agora é o quarto motivo, mas não se esqueça que ainda tem a dica bônus aqui anotada. Então aguenta aí que já nós vamos falar dela, tá bom? O quarto motivo é criar o seu próprio modelo. Não tem preço a sensação de poder criar o seu próprio modelo, combinando detalhes e modelagens do jeito que você gosta. E você ainda pode adicionar alguns detalhes ao tecido, que o deixará com uma combinação única, que ninguém terá igual. E isso é uma ótima opção para festas, formaturas, casamentos, e assim garante que você vai estar vestindo um modelo exclusivo, ninguém tem igual. Eu mesma já fui em um casamento da minha família mesmo, em que a minha prima, ela era madrinha
e estava com um vestido lindíssimo de festa, né? Ela era madrinha, estava toda bem arrumada e era um vestido assim, com a estampa bem destacada, né? Não era um vestido que passaria assim de liso, era algo bem destacado mesmo. E no mesmo casamento, outra madrinha estava vestida do mesmo jeitinho. Então as duas passaram o casamento o tempo todo fugindo meio que uma da outra para não ficar muito próximo, né? Então isso às vezes traz algum certo constrangimento, né? Então se você souber fazer as suas roupas, você vai fazer do jeito que você quer e aí você vai ter um modelo exclusivo para você. Quinto e último motivo para você decidir de vez a aprender a costurar. As roupas te servem melhor. As peças prontas que compramos em lojas são confeccionadas para tamanhos padrão, que são compostos por medidas correspondentes a um corpo proporcional. A dificuldade disso é que quase todos nós somos desproporcionais em várias dessas medidas. Mesmo que tenhamos o mesmo tamanho de busto, cintura e quadril que o tamanho 42, por exemplo, isso não significa que o nosso corpo seja totalmente igual ao tamanho utilizado na peça pronta que você compra, né? Então podemos ter mais volumes nas laterais e menos na frente, por exemplo, ou o contrário. Então, as medidas continuam as mesmas, mas a distribuição no corpo é diferente. O mais comum é que as circunferências combinem, mas os comprimentos não. Quando você pode fazer as próprias roupas, irá trabalhar na sua peça piloto, ou seja, aquela peça que você faz ali de teste, e aí você vai ajustar até que fique bem em você. E o resultado é uma peça que serve muito melhor do que as peças compradas em lojas. Viu quantos motivos você tem para aprender a costurar? Então decida de uma vez e venha participar com a gente nesse mundo da costura. Mas calma aí que ainda não acabou. Ainda tem as dicas bônus antes de terminar o vídeo. Eu só quero que antes disso você responda para mim aqui abaixo nos comentários. Você tem uma máquina de costura em casa? Se sim, qual é o modelo da sua máquina? Responda, por favor, só para eu saber se você chegou até aqui no vídeo junto comigo, beleza? Eu aguardo a sua resposta. E como prometido, vamos às dicas bônus para quem quer aprender a costurar roupas, já que esse ramo da costura ele é muito vasto, né? Então a primeira dica bônus é: antes de tudo, aprenda primeiro a modelagem. Digo isso porque muitos querem aprender logo e começam de um jeito que vai ficar sempre dependente de outra pessoa. Porque começam por fazer cópias, né? Usando ali outras peças prontas. Nada contra fazer roupa desse jeito, mas depois fica ruim para você desenvolver a peça sozinho. Você vai ter muito mais dificuldades, né, para desenvolver a peça sozinho. Então, é melhor você desenvolver o molde primeiro, aprender a fazer a modelagem primeiro, para você ficar independente, não precisar de outra pessoa para te ajudar, tá bom? E então aí depois que você tiver feito isso, você pode aí usar seus moldes prontos, gabaritos, cópias, enfim, várias técnicas aí que tem para você continuar fazendo as suas roupas do jeito que você gosta. E a segunda dica bônus é: aprenda a costurar à mão. Sabia que dá para fazer até roupa só com a costura à mão? Pois é, dá sim. Isso no passado era muito comum e até hoje em dia ainda se faz. Mas é lógico que você tem que ter muito capricho para fazer a roupa e não descosturar. E ainda ficar ali com um bom acabamento. Às vezes você fica esperando comprar sua máquina para fazer alguma peça, mas se você já souber costurar à mão, já dá para desenvolver vários projetos. Também dá para fazer reparos em algumas peças que estejam precisando, como por exemplo, uma bainha de calça. Essas duas dicas bônus que eu te dei, você pode utilizar sem ter mesmo ainda a máquina de costura. E agora a terceira dica bônus: treine retas e curvas na sua máquina.
Para fazer qualquer tipo de peça é preciso dominar as retas e as curvas. Isso é o básico. Então treine num retalho de tecido, faça riscos retos, curvos, com paradas em algum ponto para você dar ali o retrocesso e também para treinar o ponto exato de parar a costura. Também dobre a beiradinha do tecido e tente costurar bem rente a essa dobra, tipo uma bainha lenço. Todos esses exercícios vão te ajudar a melhorar a sua costura, fazer uma costura muito bem feita. E aí, gostou dessas dicas bônus? Aliás, se você gostou de alguma coisa que eu abordei aqui, deixe o seu like no vídeo, porque aí eu trago outros vídeos com temas parecidos com esses. E também, se você der o like, o YouTube entende que você gosta de conteúdos de costura, e aí ele sempre te mostra vídeos desse assunto. Antes de eu ir embora, deixo uns versículos da Palavra de Deus para você meditar. Se encontra em Lucas 10, versículos 38 a 42, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Qual dessas duas personagens você está imitando? É a Marta, sempre ocupada, sem tempo para aprender com Jesus? Ou é Maria, que colocou Jesus em primeiro lugar em sua vida? Reflita e decida servir a Deus de verdade, pois só Ele tem a vida eterna. O tempo está passando, não deixe essa decisão para depois, pois amanhã pode ser muito tarde. Que Deus te abençoe nessa reflexão. Agora eu vou embora, mas te convido a assistir esse vídeo aqui, que são 10 dicas imperdíveis para iniciantes na costura. É o EP 138, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, tchau!